Bom dia, vamos começar com uma musiquinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois, né? Mas vamos começar com a musiquinha aqui para que comece a preparar o terreno para, sabe, você ouvir essa palavra e que ela possa falar ao seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, os sonhos das águas, minha vida se revestirá. O sobrenatural, vou lutar e vencer. A cada dia vou viver rompendo em fé. É muito preciosa, gente, essa canção. Ela é bem antiga. Talvez muitas pessoas não conheçam, mas ela é assim preciosa mesmo. É para nos encher de fé, para mostrar, sabe, que o sobrenatural de Deus, ele é real e ele está ali disponível, sabe? A gente precisa acreditar que existe mais do que esse reino aqui embaixo, mais do que só as coisas que os nossos olhos podem ver. Porque existe um reino espiritual. E é quando a gente entende o reino espiritual que a gente aprende a batalhar as nossas guerras, sabe? Porque tudo que acontece aqui com a gente, as piores coisas, as coisas mais complicadas, mais difíceis, né? É porque tem algo muito maior no reino espiritual e a gente precisa se posicionar. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Tiago. Eu vou começar aqui pelo versículo 2, tá? Mas eu vou vendo aqui com vocês mais ou menos quais os outros versículos para a gente poder comentar, né? Não é uma história, né? São coisas que podem nos trazer de orientação. Então eu vou comentar aqui alguns pulando, né? Mas vamos lá pelo 2. Tiago, o capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente, isso daqui eu vivi, sabe, nos últimos dias. Pra você ver, né, como a gente não conhece o coração das pessoas, a gente não conhece as aflições que passam aqui nesse campo de batalha que é a nossa mente. E às vezes você pode me ver, né, falando das coisas de Deus e tudo mais, e achar que, né, sei lá, eu não tenho, né, coisas pra me consertar, ou enfim, coisas assim do tipo que a gente vê, né, porque eu também vejo outras pessoas que têm uma vida com Deus, uma vida ativa com Deus, e acho que, nossa, Deus, eu quero ali chegar, sabe, aquele nível, mas eu não sei o que aquela pessoa passa. Eu não sei, sabe, as aflições, os medos dela. E essa parte aqui, né,
do que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque precisa ainda pedir com fé, sem duvidar, por ser semelhante à onda do mar. Você sabe, né, como é que é a onda do mar? Ela só vai e volta, vai e volta. E aqui diz, né, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E foi muito engraçado que eu tive semana passada, acho que foi semana passada, eu tive uma situação com a minha mãe, que a gente estava conversando sobre determinado assunto, e aí eu falei pra ela, olha, eu acho que isso não vai dar certo, né? Quando a pessoa veio assim falar comigo, ela chegou pra falar de um jeito assim, não me disse nada, mas o jeito que ela chegou pra falar, eu acho que não vai dar certo. Aí minha mãe olhou assim pra mim, e gente, aquele olhar foi assim, profundo na minha alma, sabe? Porque ela falou assim, minha filha, a gente precisa declarar coisas boas, e precisa ter fé, porque senão você vai ser semelhante, né, à onda do mar, né? E nossa, quando ela falou aquilo pra mim, foi exatamente a lembrança dessa passagem aqui que veio na minha mente, e eu falei, meu Deus, me perdoa, né? Mas passou ali e enfim. E quando foi, eu acho que não deu nem uma hora depois, né? A pessoa que eu tava esperando a resposta veio falar comigo e disse que deu tudo certo e não sei o que. E eu falei pra ela, olha só, a pessoa de pequena fé, né? Levando um tapão assim na cara, porque deu certo sim. E, gente, aquilo, eu fiquei assim, sabe, constrangida, porque eu falei, Deus, me perdoa pela minha pequena fé. Porque é tão difícil, sabe? Você entregar o seu coração por completo. Às vezes a gente entrega tão fácil o nosso coração aqui pelas pessoas, né? Para as pessoas que a gente vê, mas às vezes é tão difícil lançar todo o nosso coração diante de Deus. E aquele momento ali, né, ficou gravado no meu coração, e o Senhor veio falando depois, né, nos dias seguintes, até agora, comigo sobre isso, porque são nos pequenos detalhes que a gente vai ganhando experiência, sabe, que a gente vai abrindo a nossa mente. E essa passagem aqui de Tiago, né, ela falou assim, sabe, deu uma espetada assim no meu coração, porque eu tenho visto, sabe, que eu não posso ser essa pessoa instável que uma hora, né, tá ali cheia de fé, de esperança, de confiança em Deus, e outra hora tá super para baixo. Eu tenho o direito, sim, como ser humano, de ter os meus questionamentos, mas sabe uma historinha? Eu acho que você já ouviu essa historinha de um passarinho, né? Você não tem o poder de não deixar que um passarinho chegue e faça caquinha na sua cabeça, né? Às vezes a gente, né, tá num lugar que nunca viu, né, acontecer com alguém, ou então já aconteceu com a gente mesmo, de estar num lugar e o passarinho passa ali e faz caquinha na cabeça, e a gente não tem esse poder de controlar isso, mas a gente tem o poder de não deixar que esse passarinho faça um ninho na nossa cabeça. E a mesma coisa com os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente, né, tá ali ou num momento super tranquilo e calmo e os pensamentos começam a chegar, ou então mesmo na correria do dia, os pensamentos também vão chegando assim aceleradamente, mais rápido do que a velocidade da luz, né? E a gente não tem esse poder de não deixar esse pensamento entrar, mas a gente tem o poder de não deixar esse pensamento fazer morada, porque na hora que ele faz morada na nossa cabeça, ele vai criando ali um ninho e ele desce para o nosso coração. E isso é muito perigoso, porque nisso tanto pode ser, né, coisas que nos façam ter comportamentos que não se deve ter, né, no nosso agir, no nosso falar, ou também em relação ao nosso posicionamento, sabe? Então, a gente não pode permitir que pensamentos maus fiquem fazendo esse tipo de morada na nossa mente. Porque tudo que chega no nosso pensamento, né, que faz ali uma determinada morada, ele desce para o nosso coração e nos faz ter atitudes, nos faz agir. Então, nós precisamos cuidar disso. Porque tudo isso, né, tudo que nós fizermos, todas as nossas
Ações vão determinar coisas depois. Então a gente vai plantar e vai colher. Então o que é que a gente vai plantar e colher? Coisas boas ou coisas ruins? Né? Nossa mente, gente, é um campo de batalha. E enquanto a gente não entender que existe um reino espiritual, enquanto a gente não entender que a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente não vai sair do lugar, sabe? A gente vai viver aquela mesma vidinha. E a gente precisa, sabe, ter esse tipo de discernimento. Não é à toa que está escrito lá em Provérbios 4, de tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque é guardando o coração que a gente pode ver, sabe, o fluir, o agir de Deus. É a coisa mais preciosa que a gente tem. E quando a Bíblia fala sobre a questão do coração, ela fala também sobre a questão dos pensamentos. Se você for parar, né, para fazer uma análise ali de quando a Bíblia fala de coração, de pensamentos, de mente, eles estão todos interligados. Então, a gente precisa, né, ter esse posicionamento de afastar os maus pensamentos. Não deixar que eles façam um ninho na nossa cabeça. E aí, aqui tem essa parte também, né, que está um pouquinho acima de considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É um privilégio para nós que somos cristãos passar por provações, porque o Senhor, Ele já sabe como nós vamos reagir, mas essas provações que a gente passar, elas vão moldar um caráter em nós, e é o caráter de Cristo. Todas as vezes que nós passamos por provações, por dificuldades, por momentos N que sejam nessa vida, eles vão trazer benefícios no sentido da gente se deixar ser moldado, né, dependendo do nosso coração, da permissão que nós damos para isso. E nós vamos poder ser transformados, amadurecidos. A palavra que diz, a fim de que sejam maduros e íntegros. É passando pelo fogo que o ouro se refina. Então, como é que a gente não vai, né? Não ter dias complicados, dias difíceis. Então, a gente precisa se deixar ser moldado pelo Senhor. E saiba que enquanto você não aprender a sua lição, você não vai sair do deserto. Olha o povo em Israel, olha o povo naquela época que, sabe, estava ali passando pelo deserto, era para passar tão pouco tempo e passou 40 anos. Eles passaram 40 anos porque eles não aprenderam a lição. Na hora que chegava o dia difícil, ou coisas assim, né, que deixavam eles meio inquietos ou incomodados, eles reclamavam, eles murmuravam, e Deus odeia a murmuração. Odeia a murmuração. Então, todas as vezes, eu já falei isso aqui uma vez para vocês, todas as vezes que vocês tiverem alguma dificuldade, aprendam a lançar a ansiedade, aprendam a lançar, sabe, tudo que inquieta seu coração na pessoa certa. Porque é ele que vai resolver o que você não pode resolver, sabe? Eu ouvi e eu compartilhei essa semana com vocês uma palavra que eu escutei, sabe? Se você não tem o poder de resolver aquela situação, então aprenda a administrar. Olha como teria sido completamente diferente a vida dos israelitas se eles tivessem ou chegado... Naquela época não tinha o Espírito Santo, né? Para chegar assim de vez e poder falar e poder... Enfim, né? Ter esses momentos assim mais íntimos. Mas se chegassem para Moisés e dissessem: Moisés, a gente está com dificuldade nisso, você pode falar com o Senhor para que ele providencie algo assim, assim, assim? Gente, ia ser completamente diferente. Eles não iam ter que passar 40 anos rodando no deserto em círculos. Entende? Então, não murmure, mas se deixe ser amadurecido pelas situações difíceis que você passa. Peça sabedoria de Deus para administrar toda situação complicada que você tiver. E, inclusive, falando sobre isso, eu quero até compartilhar uma parte aqui. A minha Bíblia, ela é a Bíblia da mulher, foi, né, Silvia? A Bíblia da mulher que ora. Então, ela tem aqui uma parte que faz alguns flashes, assim, né, pra você se posicionar em devocional.
E aí, aqui diz assim, pedindo sabedoria a Deus. Se quando oramos por sabedoria, Deus a concede generosamente, deveríamos orar por sabedoria todos os dias e não apenas quando precisamos dela com urgência. O momento mais premente em que oramos com sabedoria é quando as circunstâncias são difíceis e não sabemos o que fazer. Precisamos de ajuda, precisamos saber aonde ir. Em geral, queremos essa informação de imediato. Nessas ocasiões, é consolador saber que Deus não só está disponível e pronto para ajudar, como prometeu fazê-lo. Entretanto, não temos de esperar uma situação de emergência para orar por sabedoria. E quantas vezes a gente faz isso? Gente, eu tô falando de mim, vocês não têm a mínima noção, né, do que é o off, o por trás das câmeras. E, nossa, como eu tenho aprendido com Deus, sabe? A não esperar o dia mal chegar para buscá-lo. Não esperar o dia mal chegar para Deus me dar sabedoria, sabe? Porque quando você tá ali, né, que é o normal do ser humano, vivendo a vida do jeito que quer, fazendo as escolhas que quer, tomando as decisões do jeito que quer, e chega ali o dia difícil e, nossa, ai, Deus precisa de ajuda, precisa de ajuda. Deus é tão misericordioso, Ele te ama tanto que Ele vai lá e resolve o teu problema, sabe? Que Ele não te deixa na mão. E aí, a diferença, sabe? De passar depois, de ter ali uma comunhão constante com Deus, e depois passar por um problema difícil, as aflições da vida, né, que chegam, e você já ter pra onde recorrer. Assim, sabe? Deus, olha, eu tô passando por isso aqui. Me administra, né? Me ajuda a administrar aqui a situação e tal. Me ensina o que fazer. Gente, é completamente diferente. Vocês não têm a mínima noção, sabe? Mas eu desejo do fundo do meu coração que vocês desfrutem de experiências com Deus, porque é isso, sabe? Experiências é o que te faz crescer na tua comunhão com Deus. É o que te faz, sabe, desfrutar, assim, de uma presença poderosa e saber que Deus é Deus, que Ele é. Ele não existe. Ele não existe, Ele é, desde o princípio. Sabe? Ele está lá no céu, olhando por nós, e ao mesmo tempo Ele está aqui dentro. Ele é um Deus todo-poderoso. Então, sabe, desfrute da presença do seu Deus, desfrute da sua identidade de filho. Desperte a sua identidade, porque enquanto você não despertar a sua identidade, você não vai poder desfrutar disso tudo. E a palavra, ela é preciosa demais. Ela tem tantas bênçãos, tem tantas coisas maravilhosas, mas sempre com o se. Se ouvires a minha voz, se deres atenção ao que eu digo, se. Então, sabe, viva esse se no sentido de fazer as coisas ao modo de Deus, porque você vai colher os frutos. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E aí, deixa eu continuar aqui para vocês, porque eu achei tão interessante. Quantas vezes nos defrontamos com uma decisão repentina ou uma situação urgente em que a resposta teria sido muito mais firme, melhor ou mais efetiva se tivéssemos recebido mais da sabedoria de Deus antecipadamente. No início de seu governo, o rei Salomão, quando impelido a requerer de Deus o que desejasse, pediu sabedoria. Deus atendeu o seu pedido com prazer. É isso que também precisamos saber. Em outras palavras, devemos pedir antes que chegue a necessidade. Se não tiver a sabedoria de Deus, você vai tentar resolver as coisas por si mesma e poderá tomar decisões erradas ou agir tolamente. Mas quando pedir diariamente a sabedoria de Deus, você se descobrirá agindo tão sabiamente que poderá até se surpreender. Tomará uma decisão tão completamente certa que se espantará. Terá insights sem precedentes, poderá oferecer conselhos sadios, sentir o perigo iminente, saberá o momento certo de falar e o que e como dizer. Peça a Deus sabedoria neste momento. Pode confiar que Ele a concederá, pois é o que promete em sua palavra. Deus promete em sua palavra e Ele cumpre. Então, sabe, que a gente possa não ser como a onda do mar que vai e volta, mas ser constantes e firmes na palavra de Deus. E desfrutar, sem precedentes, sabe? Aprenda a estar na posição de filho.
pedindo sabedoria a Deus, pedindo, orando, segundo a palavra. É o que eu tenho pedido, sabe, ao Senhor, porque na palavra diz que a gente não recebe as coisas porque pede mal, pede para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. E a nossa oração é atendida quando nós estamos, sabe, conectados com Deus, que nós pedimos aquilo que o coração dele já deseja nos dar. Então nós precisamos da sabedoria do Senhor em todo o tempo, sabe? Desfrute da sua identidade de filho de Deus. Peça sabedoria a Deus, sabe? Seja constante na sua comunhão. E vamos tirar aqui só um momentinho pra gente poder orar, né? Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Deus fiel, é um Deus misericordioso, é o nosso Pai que cuida de nós em todos os momentos. Pai, nesse momento, nós te pedimos sabedoria. Sabedoria, a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a todo aquele que te pede. Senhor, nós queremos estar em comunhão contigo, mais próximos contigo, desfrutar do teu amor, da tua bondade, Senhor. Pai, e entregar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente no teu altar, para que o Senhor possa governar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa faltar da tua sabedoria, que todos os dias nós possamos buscá-la. Assim como diz lá em Provérbios, a sabedoria clama por ser encontrada, e nós também clamamos a ti, para que nós possamos a encontrar. A tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, e nós queremos desfrutar disso. Nós queremos desfrutar da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um excelente dia, que essa palavra fale ao seu coração profundamente e deixe, sabe, que ela seja gravada no seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para nos entregar, mas Ele só vai nos entregar quando nós passarmos, sabe, pela refinação, igual ouro, sabe, que nós somos muito mais valiosos do que ouro, de qualquer diamante, de qualquer joia preciosa na mão do Senhor. Que Deus te abençoe e um beijo.